Olá pessoal, bem-vindos às aulas de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada bloco do ecossistema do Hadoop. O primeiro deles é o Ambari, que é uma ferramenta gráfica que permite você provisionar, monitorar, ativar serviço, o que facilita muito a administração do cluster Hadoop. Apesar de que o Apache Hadoop ele vem com uma interface web de monitoramento, o nível de interação entre o usuário e a ferramenta própria do Hadoop não permite muitas coisas além de somente monitorar os serviços. Com o Ambari não, permite inclusive criar todo um cluster, uma estrutura de cluster utilizando a ferramenta. Tá? Então qualquer distribuição de Hadoop hoje vem com o Ambari embarcado dentro da solução. O próximo é o Zookeeper, que é o orquestrador. Diversos serviços que trabalham em conjunto do Hadoop fazem uso do Zookeeper. Exemplo clássico é o HBase. Tá? Ele utiliza o Zookeeper para gerenciar os seus serviços. Ele faz a coordenação, como se fosse um orquestrador de serviços. Tá? Use é um gerenciamento de workflow. É um cara que você cria um fluxo das atividades do seu ambiente para que a saída de um alimente a entrada de outro e você execute tomada de decisões. É um projeto super interessante, difícil de implementar. Tá? Eu já tomei algumas surras para deixar ele 100%, porque ele envolve muito bloco como pré-requisito para a sua configuração. O Hive é o famoso Data Warehouse, que se integra com o Hadoop. Ele tem a própria linguagem dele, SQL, que é o Hive QL, que é o Structured Language. Só que nesse caso aqui não tem um S de Structure, né? É o Hive Query Language, que é o que permite trabalhar com banco de dados estruturados. Ele permite conectar com outras ferramentas utilizando JDBC e ODBC para se pegar com a ferramenta de BI e outros bancos de dados. Ele é mandatório, ele está, inclusive, no nosso ferramental de implementação. O Scoop é o cara que permite a gente buscar dados de bancos tradicionais, Microsoft, SQL, Oracle, Postgre, MySQL, MariaDB e outros bancos de dados relacionais, e a gente inserir essas informações dentro do HDFS. Obviamente ele possui conexão JDBC ou DBC que suporta puxar essas tabelas e colocar dentro da estrutura do Hadoop e fazer algum tipo de processamento. O Pig é uma linguagem estruturada, procedural, que se integra com o MapReduce para execução de jobs, que permite você manipular diversos tipos de dados. É uma linguagem bem fácil, não tem muitos comandos. E o interessante é que esse script que você executa, ele é paralelizado dentro da estrutura do MapReduce. Quer dizer, se eu mando fazer qualquer coisa com o Pig, ele se encarrega de distribuir essas tarefas entre vários nós do meu cluster. Nós vamos aprender a implementar e a fazer alguns testes operacionais com o Pig. O Apache HBase ou HBase é um banco de dados do tipo NoSQL baseado em coluna. Ele pode trabalhar de duas formas, né? Ele pode trabalhar integrado com HDFS ou ele pode trabalhar com o próprio sistema de arquivos local. Depende muito do que você quer trabalhar dentro da estrutura. Novamente, no ambiente de Hadoop, você trabalha ele integrado com HDFS. Ele pode trabalhar usando diversos nós em diversas regiões, tá? Trabalhando e esse dado pode estar distribuído entre várias localidades. Então ele é um banco de dados oficial do Hadoop. Por isso o nome é HV de Hadoop base, né? Então o HBase nada mais é do que o Hadoop para a parte de dados não estruturados, um banco de dados baseado em colunas. Não que nós não tenhamos outros bancos de dados, nós temos o Cassandra, MongoDB, Redis, nós temos um conjunto muito grande de bancos de dados
nos estruturados, mas o HBase é oficial do ambiente do Hadoop. O Flume é um serviço que permite você coletar logs, agregar uma grande quantidade de dados, não somente logs, né, mas qualquer tipo de informação, por exemplo, informação de internet das coisas, arquivos TXT, CSV, permite você movimentar esses dados externa, uma grande quantidade de dados, para dentro do Hadoop. Tá? Da forma que você facilite o processo de armazenamento desses dados. Então, tem plugins que se conectam com redes sociais para capturar algum tipo de dados e colocam dentro ou do HBase ou do HDFS, que depois, lá na frente, a gente pode usar uma route para fazer execução de jobs de machine learning. Uma route também um dos blocos que nós vamos usar na nossa implementação. É o cara que vai permitir você criar ambiente de machine learning. A gente pode trabalhar com clustering, algoritmos de classificação, sistema de recomendação e outros algoritmos, matemática de Bayes, algoritmo de Bayes. Então ele permite a utilização de diversos jobs de machine learning, né, diversos algoritmos que você pode colocar dentro dos seus dados. E, obviamente, só recapitulando, né, você tem fontes vindo de diversos dados na velocidade muito grande, com uma variedade enorme de tipos de dados. Você pode ver XML, CSV, EDI, log, objeto, SQL, texto, JSON, binário. Você faz o mapeamento, ele cria o que nós chamamos de redução, usando um sistema de arquivo distribuído para armazenar, usando máquinas comuns de escritório. E você depois pode pegar esses dados e entregar para sistema de banco de dados relacionais, por exemplo, RDBMS, nada mais é do que um banco de dados relacional, integrar com ferramentas de BI, Business Analytics, e esses ferramentais podem gerar dashboards corporativos para vocês ajudarem a fazer tomada de decisão. Tá? Então, o Hadoop se integra no todo o fluxo de tratar os dados e gerar insights para tomada de decisões pela companhia. Só relembrando, o Hadoop se divide basicamente em dois blocos. A parte de armazenamento, que é o HDFS. Você tem dentro do HDFS dois blocos, né? Que é o name node, que executa no nomaster, que é o cara que vai armazenar os metadados, vai identificar onde é que o arquivo está localizado. E esse arquivo normalmente fica armazenado no data node, que é onde realmente os dados ficam armazenados. Basicamente máquinas com disco na barriga. E para isso nós temos o secondary name node. Esse cara não é alta disponibilidade, tá, gente? O secondary ele faz tarefas secundárias do name node, como, por exemplo, não deixar que o arquivo de log fique muito grande no name node. Ele também executa tirar snapshot, para se der algum problema no name node, ele consiga se recuperar de uma falha. Ele faz um serviço de dona de casa, né? Eu chamo de housekeeping, auxiliando o name node em algumas tarefas. E a parte de processamento, que é o Yarn, que é o orquestrador, onde você tem o Resource Manager, que é o cara que roda no nomaster, que é o cara que vai identificar os nós, que vai lançar o job, e ele vai ser executado no Node Manager, que são os work nodes, são os nós de processamento. Obviamente tem mais um bloquinho aí, que é chamado Application Master Manager, que não vou falar agora, mas existe mais um bloquinho, mas a ideia é, o Resource Manager identifica o nó e lança o job, e o Node Manager coloca esse job em execução, e sempre conversando com o Resource Manager para dizer que terminei o job, pode entregar o resultado. Então, basicamente, o Hadoop se divide a parte de armazenamento e processamento. E aqui é um exemplo clássico, onde eu tenho 2 nós master, tá? E 4 nós de processamento. Onde eu tenho data node, que armazena os dados, o node manager, que recebe os dados. Cada vez que recebe o dado, o node manager aciona o application manager, que coloca o job em execução. Cada vez que eu lanço um job, ele abre um application manager,
e vai abrir um container e vai colocar aquele job em execução. Tá? E eu tenho dois nós aqui, um para tratar a parte de armazenamento, name node, e o secondary name node, e o Resource Manager e o Job History, que são os servidores que vão identificar os nós, colocar o job em execução e coletar o resultado. Então, aqui é um exemplo de um clusterzinho de 6 nós, onde eu tenho 2 nós mestre e 4 work node, que são os nós de armazenamento e processamento. Então, o que vem a ser esse MapReduce? O MapReduce, na verdade, é um framework de desenvolvimento, tá? Está muito mais ligado ao desenvolvedor, que permite você paralelizar o código e ele executar sobre um cluster de máquinas, utilizando o HDFS como meio de armazenamento. Essa paralisação, como eu disse para vocês, é baseada na movimentação da computação, porque o nó, os dados já estão armazenados naquele nó. E o Yarn, ele sabe quais nós, em qual nó aquele dado está armazenado, porque o name node tem essa informação. Tá? E ele pega e distribui essa computação para esses nós baseado no posicionamento do dado. Então, obviamente, eu tenho que particionar e distribuir esses dados na entrada, escalonar essas tarefas para quais nós, conjunto de máquinas que vão executar, tratar a falha, ou seja, se o nó pifou, o que eu faço? É simples, né? Se o nó pifou, como a tarefa é independente, eu simplesmente ele manda lançar esse job em outro nó. Como não existe, como eu falei para vocês, não existe dependência entre esses nós. Então ele pode lançar esse job para qualquer outro nó disponível, tá? E trata a comunicação para coletar o resultado. E aqui eu coloquei um exemplo de um word count. Como é que é o MapReduce? O map, eu tenho textos de entrada, observa aqui, e depois ele vai fazer a função de mapear. Ele vai criar um dado com uma respectiva chave, tá? Depois ele vai organizar isso daí, chamamos de shuffle, tá? Ou sort. Depois ele vai reduzir essa informação. E a saída vai identificar quantas vezes aquela palavra. O resultado é a palavra e um valor, e uma chave. Tá? Quantas vezes aquela palavra apareceu dentro da minha estrutura. Então, a ideia de MapReduce é a função mapeamento inicial, organizar no conjunto de chave e valor. Depois eu vou reduzir essas informações. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho Jai, no processo de organização apareceu no mapeamento de cima, apareceu no mapeamento de dados, obviamente eu tenho 1, porque do mapeamento 1, mapeamento 2, e depois no processo de redução ele identificou que o Jai apareceu 2 vezes. Assim como CSSB apareceu uma vez aqui em cima, apareceu outra vez lá em cima, apareceu aqui embaixo. Obviamente ele criou uma estrutura de chaves 2, 1. E depois, no processo de redução, a quantidade de vezes que isso apareceu, a chave agora passou a ser 3. E depois vou reduzir isso e vamos gerar o resultado na saída. Numa visão do mundo Unix, é bem interessante, né? Você tem a função cat, depois eu vou separar, vou dar um grep -e, cachorro e vaca. Depois eu vou executar a função sort, seria equivalente à função shuffle. A unique, para ter e único, vai tirar as repetições, e isso vai me gerar o output. Então, na verdade, no fundo, a função input é como se fosse o cat, o map é o grep, o shuffle é o sort, para organizar, reduzir e unique. Então, esse fluxo é bem interessante, né? É o fluxo do MapReduce, que eu gosto, o pessoal de Unix e de Linux gosta muito disso daqui, porque é o entendimento clássico, daquilo que nós já estamos acostumados a fazer, né? Cat, grep, sort e unique. Então, na visão do MapReduce é bem parecido, né? Input, map, organiza, shuffle, reduz, saída. E aqui é a execução do job MapReduce. Vamos fazer isso aqui na prática, só para vocês verem, porque é legal a gente ver agora. Apesar da gente
ter essas tarefas, é interessante a gente ver essa execução. Então, todo o curso eu preparei por receitinhas de bolo, tá? Eu vou remover esse dado aqui. Isso aqui é um comando HDFS. Su, tracinho, Hadoop. Vou dar um comando aqui. RM, porque esse é um dado que ele gerou. Lembrando que o HDFS, gente, Ah, desculpe, tem que levantar o Hadoop, né? Então vamos lá, start dfs.sh. Por isso que ele não funcionou. Vai levantar o DFS, que é o name node e os data nodes, e o secondary name node. Não se preocupe que vocês vão aprender a fazer isso aqui. Isso aqui é só para facilitar o entendimento. Ver é muito mais fácil do que eu ficar falando. Tá? Então, vimos a teoria, vamos ver na prática. E vamos iniciar o Yarn. O JPS. O JPS deixou que tudo no ar, né? Levantou o name node, levantou o data node. Agora a gente já consegue executar o HDFS. Que é um sistema de arquivos, gente, que a gente acredita que está lá. Porque, na verdade, se eu der um df-h, olha só. Se eu vou dar um Hadoop dfs ls. Eu vou dar nesse diretório aqui Hadoop. Ele vai mostrar basicamente dois diretórios que deve ter lá, tá? Que é o input, output. E também tem o Spark. Eu estava fazendo uma integração. Só que não existe o diretório cd barra user barra Hadoop barra input. Por quê? Porque ele acredita que esse sistema de arquivos está lá. Então, o HDFS, o que ele faz? Ele cria um sistema de arquivos baseado em outro existente. No caso, no meu caso aqui, o XFS, que eu formatei. O meu Linux eu usei o XFS. Então, ele colocou uma outra camada que é o HDFS em cima. Tá? Então, na verdade, ele não existe. Ele só existe nos comandos do Hadoop. Então, se eu der o comando lff Hadoop input, vocês vão ver que tem um arquivinho lá. Inclusive, eu vou apagar aqui, porque nós vamos colocar um comando para colocar ele lá dentro. RM, vou apagar. Input barra license.txt. Então, toda interação se dá pelo HDFS, DFS, alguma coisa. Então, eu apaguei aquele arquivinho. O que eu vou fazer agora é colocar, só verificando aqui. Então, vamos lá. Entrar aqui no diretório. CD Hadoop. Vamos lá, vamos jogar. O put, ele vai colocar o arquivinho lá dentro. Estou jogando o arquivinho license lá para dentro. Vamos conferir se está lá. Está lá o arquivo license. Vamos para o diretório do Hadoop e vamos lançar o job. O word count. Para me lançar o job, Hadoop já, diretório onde está o arquivo de exemplo, função word count,
vai pegar o dado de entrada e vai lançar no da saída. Feito isso, vou dar um Enter. Ele vai colocar o meu job. Deveria ter colocado o job em execução, né? Deu algum probleminha aqui. Ah, porque já tem o output. Vou colocar aqui saída. Criei um outro diretório para ele colocar. Pronto. Lançou o job. Agora ele está executando as funções. Daqui a pouquinho vai aparecer, ó, map 0%, reduce 0%. Ele está começando a executar o job. Mapeou 100%, reduziu, maravilha, terminou. Tudo aquilo que ele precisou fazer, ele cuspiu para mim aqui. Agora vamos ver o resultado. Só que aqui agora, no meu caso aqui, eu coloquei a saída no diretório saída. Então, vou alterar. E vocês acabaram de ver o processo de saída do job, né? Quantas vezes aquela palavra apareceu, e a palavra e quantas vezes ela apareceu no texto, né? Então, trademark apareceu 6 vezes. Trademark com parêntese apareceu 5 vezes. Aí, mas ele fez um processo de contar palavras. Então, nós vimos na prática exatamente o que nós vimos acontecer aqui, tá? O processo de execução do job. Obviamente, nós temos o Ambari, que é a ferramenta interface gráfica que tem que estar implementada, ele não vem nativo, tá? Ela é instalada, você tem o procedimento para instalar e construir o seu cluster. Ele permite você monitorar desempenho, levantar serviço, parar serviço. É uma ferramenta bem interessante que nós vamos ver no decorrer do curso. E com isso, nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.